Quero saudar todos os vereadores, saudar a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, saudar as pessoas que acompanham essa sessão plenária a partir das tribunas e também que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, primeiro eu quero parabenizar o vereador Rodrigo Coutinho por trazer o debate a essa casa sobre o guincho dos veículos que são estacionados de forma irregular aqui na cidade do Recife. Quero ler o requerimento para que cada vereador preste atenção naquilo que está sendo discutido e votado. O requerimento diz o seguinte: é uma indicação à presidente da CTTU para adoção prioritária do dispositivo de travamento de rodas, que é o tranca-rodas, como medida administrativa alternativa ao reboque de veículos estacionados irregularmente no município do Recife. Nós temos, presidente, recebido muitas denúncias de pessoas que têm seus veículos rebocados, estacionados certamente de maneira irregular, e aí eu não quero me ater especificamente à infração, porque esse não é o sentido, o propósito, o centro desse debate, mas a forma como a CTTU aplica essa sanção. O que tem acontecido hoje é que os carros são rebocados sem que sequer o proprietário tenha um conhecimento de que o reboque está sendo realizado. Então, o que acontece? Imagina que você hoje deixa o seu veículo num determinado lugar, você, por muitas vezes, inclusive, nem sabe que está estacionado de forma irregular, mas, claro, sujeito à aplicação da lei, eu repito, não se discute aqui a aplicação da lei. Se a pessoa comete algum ato de infração, é importante que seja penalizado, como medida, inclusive, educativa, para respeitar as leis de trânsitos, mas a gente não pode permitir que o carro seja literalmente rebocado sem que o seu proprietário tenha conhecimento. Então, essas pessoas saem do local onde estavam e, quando vão procurar o seu veículo, simplesmente o veículo não está no local. Ou seja, o veículo foi rebocado sem que a pessoa tenha o menor conhecimento de que aquilo aconteceu. A CTTU, obviamente, não se responsabiliza pelos danos causados ao veículo, não se responsabiliza, inclusive, pelo susto que a pessoa leva, porque ele passa a pensar que o veículo foi roubado, e aí começa a verdadeira peregrinação. Tentativas de contato com a CTTU para saber se o veículo foi furtado, foi levado, ou se a CTTU guinchou aquele determinado veículo. E aí uma das denúncias e das reclamações que chegam dos usuários é que não se consegue manter contato com os canais de comunicação da CTTU. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, às vezes, esses veículos eles são guinchados na sexta-feira. Quando o proprietário consegue identificar e, claro, quer efetuar o pagamento para retirar o seu patrimônio caro, que muitas vezes foi adquirido com o suor de um trabalho pesado, o depósito simplesmente não funciona nos finais de semana. Só funciona dia de segunda-feira. Ou seja, o proprietário é obrigado a pagar a diária do veículo que está retido lá naquele depósito, porque o serviço não é prestado em finais de semana. E aí muito parece que o objetivo é esse mesmo, é o de aumentar a arrecadação com essas pessoas que cometem a infração. Mas isso é desproporcional, a medida é desproporcional se avaliado o valor do patrimônio, se avaliado, inclusive, o risco que a pessoa corre com o susto que leva de ter o seu veículo ali naquele momento simplesmente desaparecido, levado sem nenhum tipo de comunicação. Então, o que pede o requerimento hoje? Que seja realizado o travamento dessas rodas. E aí a gente pode ampliar esse debate para quê? Para que haja uma comunicação formal. Quer rebocar o veículo? Está estacionado de forma irregular? Ok, trava a roda do veículo, deixa a comunicação para o proprietário e faz o reboque
com tantas horas ou com 24 horas, um dia depois dessa determinada notificação, exatamente para evitar esse desencontro que existe hoje com a pessoa se deparar com o carro simplesmente sem estar no lugar que ele estacionou. Então é preciso hoje que a CTTU melhore os canais de comunicação, passe a funcionar inclusive 24 horas para prestar um serviço de qualidade ao povo da cidade do Recife, mostre inclusive de forma transparente como esses valores arrecadados estão sendo aplicados, mostre com transparência quanto tem se arrecadado e, como eu disse, como está sendo aplicado esses recursos. Isso é muito importante para a gente evitar que o patrimônio seja completamente degradado, para que as pessoas não tomem um susto achando que o seu veículo foi furtado. Sem falar do Zona Azul, que eu acho literalmente um absurdo, porque não produz, não promove nada em lugar nenhum. Você não encontra guardas municipais fazendo a segurança, você não vê melhoria de mobilidade, você não vê nenhum benefício. Muito parece o trabalho, a construção para se inserir a indústria da multa, que a gente bem sabe, arrecada milhões e milhões e milhões e não apresenta com transparência o benefício que é proposto para o cidadão recifense. Mas eu escuto com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Felipe Alecrim, tem um requerimento do travamento das rodas, quando se trata desse ponto, eu tenho uma preocupação. Por quê? O que acontece? Porque, em tese, você está estacionado num lugar irregular, e esse lugar irregular, você está ali porque existe alguma obstrução da via. Se você simplesmente fixa aquele veículo ali, eu acho que vai piorar ainda mais, porque muitas vezes é a obstrução da via. Então, eu tenho essa dúvida no sentido do que você traz, porque você vai estar fixando ali aquele veículo ali que ele não era para estar ali. Isso é uma coisa. Normalmente, o que acontece, o formato em todos os lugares, quando um carro é pego de uma forma que a pessoa coloca ele, estaciona ele de forma irregular, na realidade ele é guinchado. Isso acontece em todo lugar do mundo. Isso não é só aqui. Em qualquer lugar do mundo. Agora, o que tem que ter? Aí tem coisas que tem que acontecer. Duas importantes. Uma, na hora que tinha que ter um portal que na hora que está sendo guinchado o carro, naquele mesmo momento, já identificasse que ele foi guinchado e para onde ele foi. Para isso tem que ser criação de um portal para isso. Aí é justo. Foi guinchado, para onde foi? Segundo, muito justo. Não é correto ficar final de semana fechado o depósito, gerando diária. Não é correto. Tem que ter realmente alguém que tem que trabalhar em plantão para poder garantir o direito da pessoa tirar seu bem. Não é obrigado a pessoa ficar presa. Então, são coisas. Primeiro, você paga o guincho. Para começar, você é guinchado e paga o guincho, tá? Você paga o guincho, você paga a diária, então realmente o formato tem que melhorar. Agora, eu não sou favorável que a pessoa esteja com o carro errado e ele não seja guinchado. Eu acho que ele tem que ser guinchado. E a empresa que guinchou tem que ter responsabilidade pela garantia que aquele carro esteja seguro ali. É assim que eu vejo essa questão. Eu não acho que tem que ficar no local, porque se está proibido, a lei diz exatamente para que ele não fique ali. Acolho vossa parte, vereador. É exatamente isso que nós estamos discutindo. Se existe a infração, que se responda pela infração cometida. Mas o que não pode haver é cobrança sem contrapartida. É recolher o veículo para o depósito e não funcionar finais de semana. É recolher sem o proprietário estar ciente de que o veículo está sendo recolhido, inclusive sem a CTTU se responsabilizar por qualquer dano ao veículo. Hoje, o Zona Azul ele funciona literalmente como um arrecadador de multa, dessa indústria de multa de trânsito que existe aqui hoje em nossa cidade, porque, como eu disse, não há nenhuma contrapartida. Os usuários, por exemplo, não têm segurança de estacionar naquele local. Então, avalie, vereador.
A pessoa estaciona, às vezes de modo indevido, 2 horas para passar ali no CTTU, passa do tempo, quando vê tem o seu carro guinchado, sem que tenha percebido. Então, isso não pode acontecer, é preciso que haja transparência, o requerimento precisa ser aprovado e a gente precisa se debruçar sobre outras políticas públicas para melhorar essa condição. Obrigado, presidente, era isso que eu tinha a dizer.